Muito boa tarde, estamos aqui mais uma vez ao vivo para uma live incrível onde a gente vai trazer uma convidada super incrível que vai poder contribuir com gestão de processos, com transformação na sua empresa numa empresa, trazendo esclarecimentos para advogados para que ele consiga entender e construir a sua carreira de forma eficiente e duradoura. Exatamente isso. Muitas empresas, elas chegam ao fim exatamente porque falta gestão de processos. Falta entender, falta compreender, falta criar valores para essa empresa, traduzir suas missões para que isso siga. Senão, sabe o que vai acontecer? Você vai montar um negócio e o dia que você morrer, esse negócio vai morrer com você. Então, se você entrou aqui agora, seja muito bem-vindo a mais essa live que a gente vai falar especialmente para advogados conseguir construir uma gestão eficiente de processos e alavancar os seus escritórios. Então, se você já está aqui e é advogado, comenta, por favor, de onde você fala, se você é advogado, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre gestão de processos. Sabemos que é um horário de almoço, escolhemos propositadamente para que você pudesse assistir. Mas se você tiver que sair da live por qualquer motivo, não se preocupe, ela vai ficar gravada e em outro momento você vai ter acesso, tá? Então, nesse momento, já comenta de onde você fala, quais são seus objetivos profissionais, porque isso vai ajudar muito. E, antes de qualquer coisa, eu quero falar um pouquinho da nossa convidada de hoje. Hoje a nossa convidada é a Simone. A Simone, que é uma estrategista empresarial com mais de 20 anos de experiência no mercado, já tendo passado por diversas empresas, tendo um vasto conhecimento, e eu tenho certeza absoluta que vai contribuir muito com a carreira das pessoas que estão aqui, tá? Então, vou convidar ela aqui, só um minutinho, deixa eu ver se ela já tá por aqui. Seja muito bem-vinda, é uma honra, tá, ter você hoje aqui fazendo essa live para a gente trazer conscientização para os advogados, em especial, para que eles entendam essa gestão. Você só precisa baixar um pouquinho a sua câmera para poder a gente ter uma visão melhor do seu rosto. E mais um pouquinho, que eu acho que vai ficar melhor. Você vai ficar mais centralizado. Isso. Olá, Simone. Muito boa tarde. É uma honra para mim ter você aqui, tá? E eu queria que você pudesse dividir, contribuir com os advogados, que é uma área que a gente acaba começando. A faculdade não nos ensina nada de processos, essa é de gestão de processos. A gente se forma, abre um escritório e acha que vai dar tudo certo. E fica sempre muito tudo em cima da gente. Então, se apresente para nós, por favor. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou Simone, sou estrategista empresarial, como a Isabel falou. E eu venho trabalhando há mais de 20 anos com várias empresas, empresários individuais, de todos os tamanhos, segmentos, multinacionais. Tenho passado aí por várias experiências que foram muito gratificantes e sempre trazendo muitos resultados. Então, acredito que seja qualquer o segmento, empresa, profissão, ele sempre tem como receber esse valor agregado e aumentar aí a sua lucratividade e produtividade com esse olhar estratégico empresarial. Então, Simone, quando eu comentei com alguns colegas que eu ia te trazer aqui para a gente fazer uma live, explicar um pouquinho, muita gente falou assim, mas o que uma estrategista pode contribuir com um advogado que tem um escritório próprio? O que você diria para essa pessoa? O que você pode contribuir? Então, a gente consegue contribuir em várias maneiras, né? Nós, estrategistas empresariais, a gente tem um foco diferenciado. A gente vai fazer um diagnóstico inicial na empresa e até qual é o desejo daquele empresário ou daquele CEO para entender qual é a dor que ele está passando e aí a gente vai direcionar o nosso trabalho para a solução daquela dor, seja ali uma empresa de serviços, de varejo ou de indústria. Hoje aqui o nosso assunto, e aí a gente pode trabalhar como lucratividade, produtividade, treinamento de liderança, a gente pode falar sobre identidade, cultura da empresa, a imagem que ela passa para os seus clientes. Então, são muitas as vertentes em que a gente pode apoiar esse crescimento sustentável da empresa. Hoje a Isabel me trouxe aqui para a gente falar um pouquinho sobre processo. Então, eu vou centralizar ali mais nessa questão, o que a gente pode apoiar um escritório de advocacia
na questão da gestão dos seus processos e o que isso traz de benefício para vocês, né? Então, como eu falei, a primeira coisa é a gente entrar no seu escritório, entender o que acontece mais, quais são os processos que acontecem, quais são as rotinas que um advogado precisa ter para ser bem-sucedido, seja ele em qualquer uma das ações que ele esteja tocando, seja para uma consulta, seja um processo, seja uma petição, seja um mandato, qualquer que seja, a gente precisa entender quais são essas ações, quais são os processos, quais são as etapas, e aí a gente precisa montar, então, os gargalos. Às vezes o advogado vai pensar assim: olha, Simone, eu gasto muito tempo fazendo esta etapa. Então, isso é importante a gente saber quais são as demandas e as etapas que geram mais dedicação de tempo para vocês, quais são aquelas etapas que podem ser replicadas com facilidade, quais são aquelas etapas que elas são mais específicas e de que modo eu posso fazer ela o mais fácil de chegar no final dela, quais são os gargalos. Às vezes a gente tem escritórios que tem 2, 3 advogados, mas apenas um faz a tese, os outros só fazem o dia a dia. Então a gente precisa entender os gargalos para então a gente saber qual é a prioridade que a gente vai fazer desses processos e quais são os principais para que gere maior resultado. Não, eu acho excelente, né? Quando a gente fala falar para advogados processos, ele vem a ideia da burocratização. Vem a ideia do papel, vem a ideia de você criar um padrão. Então, se você está aqui, está nos assistindo e você não sabe se é para você, fica e escute até o final, porque eu tenho certeza que, embora nosso foco sejam estratégias voltadas para advogados nesse momento, tenha certeza de duas coisas: processo serve para todo mundo. Exatamente isso. Imagina você dirigindo um carro. Quando você entra no seu carro para dirigir, tem um processo que você faz. É isso que a gente está querendo dizer. E qual é este processo? Você entra no carro, você fecha a porta, você regula os bancos, você põe o cinto. Você faz isso automaticamente. Só que você faz de um jeito, eu faço de um jeito, a Simone faz de um jeito e cada um faz de um jeito. Quando a gente fala de criar um processo, o que a gente quer que você entenda? É que a gente vai padronizar o seu jeito de fazer. Para quê? Para o dia que você não quiser fazer, alguém vai fazer igual a você. O dia que você não puder fazer, alguém vai dar continuidade fazendo como você fazia. Da mesma forma, o dia que você se aposentar, sua atividade não vai morrer com você. Ela vai continuar sendo desenvolvida da forma como você criou, implementou e estruturou. Esse é o objetivo, criar um processo. Em outras palavras, criar um padrão de procedimento para que toda a sua equipe fale igual. Então, se a gente já entendeu que o processo é uma padronização, vamos dizer assim, essa padronização, ela tem o objetivo de quê, Simone? Qual o objetivo que a gente tem quando a gente cria um processo? Então, existe um jargão, né, no meio executivo, no meio empresarial, que você pode ouvir de vez em quando, que é chamado POP, que é exatamente a sigla de padrão de uma operação, né, o operacional, é uma padronização. Então, a gente fala de POP. E aí você fala, mas poxa, como é que eu vou criar um POP para uma ação que pode ter as suas particularidades, especificidades, né? Então, como eu falei, primeiro, é como se fosse um grande passo a passo. Pensa que existe uma pessoa que nunca fez aquilo e que precisa fazer aquilo pela primeira vez e sozinha. Então você é trabalhoso no início, mas também uma vez feito, é para sempre, né? É claro que como é dinâmico, a gente vai melhorando, mas aí a gente vai fazendo pequenos ajustes e melhorias. Então é necessário fazer esse passo a passo. Você vai descrevendo o mais detalhado possível. Se você tiver coisas como eu tenho que entrar no site da Justiça, coloca a fotografia do site onde ele vai estar. Eu tenho que clicar aqui, coloco o passo a passo da melhor maneira possível, o mais detalhado e com uma linguagem fácil. Imagine que essa pessoa nunca fez isso e precisa fazer, né? O que esse passo a passo vai transformar? Ele vai transformar essa ação sua, como a Isabel falou, numa coisa replicável. Qualquer pessoa vai poder fazer. E isso vai gerando um pouco de liberdade para o seu dia a dia. Qual é o grande objetivo de um grande advogado quando tem
o seu escritório, né? Ele é a cabeça dali, né? Ele precisa pensar naquilo que a gente chama de core business, né? Ele tem que ficar no trabalho nobre, menos operacional. E o operacional tem que ser o mais automático, claro, e o mais nítido, que não dependa dele estar ao lado, que não dependa que ele faça o passo a passo com a pessoa, né? Então, isso é muito importante. Então, essa padronização, o que que ela vai garantir? Ela vai garantir eficiência. Às vezes a gente está ali numa correria, a gente tem 2 ou 3 atividades ou processos acontecendo ao mesmo tempo, e aí a gente vai fazendo, e se eu não tenho um padrão, eu posso esquecer de incluir um processo, uma etapa, ou uma palavra, ou uma argumentação, ou alguma coisa que geralmente facilitaria. Então, o padrão ajuda na eficiência, então você vai conseguir completar a fase do início ao fim sem pular etapas, ele vai garantir a qualidade, ou seja, você vai conseguir ali mostrar que tudo que você precisava fazer, da maneira como é a maneira mais eficiente, está sendo feita. Então, a padronização ele tem esse efeito que é muito importante, de excelência e qualidade, e de ser replicável, né? Então, seu escritório não vai ser determinado, olha, mas quando você for lá no escritório da Isabel, não fala com a Isabel, não fala com a fulana porque ela é melhor. Olha, não faz não. Você vai ter ali uma garantia de que todos os seus profissionais estejam qualificados e entreguem com a mesma eficiência que faria como se estivesse direto com você. Então, isso é uma abordagem e uma vantagem enorme que uma padronização pode fazer. Não, eu achei super excelente isso. Porque você pensa que aquela qualidade que você tem, que você quer que o seu cliente reconheça, seja igual com todos os membros da sua equipe. Isso é fundamental. Existe um momento, Simone, de fazer essa padronização? Por exemplo, em termos práticos, né? Porque a gente fala de excelência e qualidade, mas em termos práticos, quem está nos assistindo agora, como fazer isso? Existe um momento, tipo, começou a empresa, depois que tu tiver 50 funcionários que você bota, ou não? Como funciona Não, não isso? existe. Não existe um momento. Eu costumo dizer que quanto mais cedo, melhor. Porque você vai pulando esses erros, né? Você vai evitando que essas falhas aconteçam, você vai evitando que seu escritório já tenha uma imagem que alguém não deveria ter porque não tinha uma padronização e acabou fazendo na cabeça de uma outra pessoa. Às vezes até a gente mesmo está com um processo, várias coisas acontecendo e acaba pulando uma etapa e fala, não, aí vai ter retrocesso, vou ter que voltar, vai ter retrabalho. Então, quanto mais cedo, melhor, mas não tem um momento exato. Se puder ser logo no início, melhor, porque você vai garantir isso de uma maneira mais linear, né? E eu costumo dizer, e a gente que está habituada no processo, fica até prático, né? Quando eu começo uma coisa nova, eu já vou escrevendo passo a passo ali, eu vou montando, já vou escrevendo, que se é a primeira vez que você está fazendo, ou você não precisa parar tudo agora, eu vou parar tudo que eu estou fazendo para fazer processo. Não. A próximo processo que você tiver, já vai escrevendo, vai fazendo, vai montando. Não precisa ser uma atividade que você precise parar o seu escritório, arranjar um tempo para isso. Ele consegue ser realizado no momento em que você está fazendo, né? E ele é importante também que ele se juntado com a gestão do conhecimento, que foi uma das coisas que você falou no início, né, Isabel? Já de você sair, de você se perder, ou você se aposentar. Então, a gestão do conhecimento ela é muito importante. E ela pode falar ali, ó, para e passo com o processo. Então, você vai criando dentro da sua empresa um mapa, um banco de notas, um oraclezinho, um cubo de dados cheio de informação, onde ele possa entender, se o caso foi para isso, olha, a gente já conseguiu isso. Vocês falam de jurisprudência, não sei se eu posso falar de jurisprudência em processo, ou seja, você vai tendo lá tudo que já foi feito, todas as alternativas que foram, todas as argumentações contrárias, você vai criando uma gestão de conhecimento. E isso é muito, muito interessante quando você cria um processo, por exemplo, automatizado. Hoje, antigamente a gente fazia na mão, ou então escrevia tudo no Word. Hoje nós temos vários ferramentas e softwares que pode. A gente tem a inteligência artificial,
que ajuda a gente demais, né? Que a gente tem ela já pronta, a gente tem ela customizada. Dependendo do seu nível de conhecimento ou do nível que você consegue contratar, você consegue fazer até tudo isso muito rápido. Você vai criando a própria inteligência e a caracterização do seu escritório numa inteligência artificial do seu escritório, onde você vai colocando a sua identidade. Ele já sabe como você fala, como você pensa, você vai alimentando essa inteligência artificial, é muito fácil. Você pode fazer formulários também totalmente criados em softwares. Você tem softwares como Notion, que é gratuito, você não precisa usar paga, ele facilita demais, ele estrutura tudo para você. Então você vai fazendo como se fosse um quebra-cabeça, uma montagem, está tudo já praticamente pronto. Você tem muito comum que o pessoal fala de Trello, que você pode utilizar também, mas o Notion ainda vai te dar mais a funcionalidade do que o Trello. Tem ferramentas que você pode utilizar, então é muito fácil hoje em dia você automatizar e garantir que isso não seja ainda mais uma atividade, mas sim um facilitador, um simplificador para o seu escritório. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você consegue fazer uma espécie de um manual de exatamente o passo a passo de como começar do absoluto zero, o manual das etapas de um processo. Imagina que tenha desde a da busca do cliente. Então, você consegue fazer um manual como eu capto esse cliente, quando ele chega, como eu atendo esse cliente, como eu faço o fechamento desse cliente, como eu faço o processo desse cliente. É como se eu criasse uma etapa, todas essas etapas num manual, onde eu E vou seguindo para que eu garanta que todo mundo tenha o mesmo atendimento, com as mesmas qualidades, especificações, e ainda otimizando o meu tempo através de várias ferramentas, como você falou, inteligência artificial, ou mesmo Trello, e tantos outros CRMs que a gente tem que pode facilitar, simplificando e dando mais gestão para o advogado, saindo do operacional e ganhando mais tempo. Exatamente. Você pode montar aplicativos onde você faz escolhas, né? Então você tem lá vários tipos de petições, vários modelos, várias argumentações, e você vai só escolhendo e vai montando. Eu já tive várias empresas onde eu tinha um jurídico lá dentro, e o contrato era assim, eu tinha várias cláusulas de todas as especificidades que poderiam acontecer, e na hora que eu precisava montar, eu só ia escolhendo e montando. Aqui já estava tudo pronto. Em 3, 4 cliques eu conseguia montar um contrato super complexo, porque ele já estava praticamente todo mapeado e todo organizado. Então a gente consegue facilitar demais esse processo e garantir que a gente não perca nada e que a gente tenha a maximização do seu processo. É muito eficiente. Não, e uma economia de tempo absurda, né? Porque se você pegar só a inteligência artificial, que hoje, por exemplo, como advogada, muitas das vezes eu quero fazer um processo diferente que eu nunca fiz. Aí eu vou na inteligência artificial, eu já fiz isso. Eu vi o juiz da vara onde ia ser julgado o meu processo. Falei, segundo, eu sabia que ele tinha escrito alguns livros, eu não tinha lido absolutamente nenhum dos livros dele, mas botei, segundo o entendimento do doutor fulano de tal, escritor, autor dos livros. Fui lá, fiz um Google, vi quais os livros que ele escreveu esse. Qual a tese para este tipo de caso? E eu fiz um prompt de inteligência artificial. No final, Simone, saiu uma petição pronta, onde basicamente eu tive que ajustar a linguagem, ajustar com alguns dados do processo, mas saiu pronto. O que eu gastaria 2 dias, 3 dias fazendo, ficou pronto talvez em 5 minutos. E aí eu gastei mais uns 20 para formatar, para melhorar, para acrescentar. Então, a gente pode seguramente dizer para o advogado que esse é o futuro. Ou É. seja, quem não se adaptar na utilização de ferramentas que otimizam o tempo vai ficar para trás. Exatamente. E é como eu te falei, você pode transformar a inteligência artificial na sua inteligência artificial. Então você vai alimentando ele com seus pensamentos, com as suas teses, com tudo. E aí você pede para ele resgatar aquilo e adaptar, e aí vai fazendo com muita facilidade. Então é algo que, não, mas eu estou falando dos outros. Não, você está falando de você mesmo, você está facilitando. Tem até um livro que eu acho que serve para qualquer profissão que é do Tiago Forte, que eu, se eu não me engano, é Criando o Segundo Cérebro. E ele fala exatamente como a gente pode pegar todas essas ferramentas
e montar nas nossos computadores e celulares como se fosse o meu segundo cérebro, com técnicas que eu consigo, como se fosse o meu pensamento, com rapidez eu consigo acessar aquilo que eu já li, que eu já vi. É muito interessante esse livro porque ele ajuda você a entender e ele é mais ou menos isso. Você está montando um processo onde, por exemplo, eu estou com uma dificuldade agora e aí eu falo lá para o meu segundo cérebro, olha, você pega essa dificuldade quando acontecer num dia nublado, quando não sei o que, ele vai lá e pega tudo junto e transforma para você. Então, é mais ou menos isso. Você vai deixar tudo lá mapeado, mapeia os processos, mapeia como tem que acontecer, qual a ordem, o passo a passo, aonde tem que entrar, o que tem que entrar, sim e não, se isso acontecer, vai para cá, se isso não acontecer, vai para cá. Existem ferramentas como que é RACE, o nome é RACE, que é uma ferramenta que é uma matriz de comunicação, que também pode ser muito funcional para vocês, advogados, que ela diz assim, cada uma dessas letras, R é quem realiza, C é quem é consultado, I é quem é informado e A é quem tem que aprovar. Então você deixa em todas as atividades, vamos supor, no advogado, eu não conheço todas, né? Mas vamos lá. É uma petição. Quem tem que aprovar a petição antes de eu publicar, sei lá, tem que aprovar é a Isabel. Mas eu tenho que informar o cliente. Quem tem que ser consultado é o advogado, sei lá, de coisa. Então fica lá uma matriz. Todas as atividades mapeadas e com as siglazinhas que eu tenho que informar. Ou seja, você garante. Isso é um tipo de processo. Você garante que ninguém não tenha sido nem consultado ou que todo mundo tenha aprovado e que todo mundo tenha sido informado. É uma matriz super importante que você consegue garantir que todas as atividades e que todos os shareholders, ou seja, todas as pessoas que participam nessa etapa, estejam ou informadas, consultadas, aprovadas ou realizando o que tem que ser feito. Isso, por exemplo, é uma ferramenta de processo que é muito usual, como matriz de decisão. A gente pode também criar uma matriz de decisão onde ele sabe exatamente quem precisa tomar decisão, em quanto tempo, quais são os portões de decisão. É muito funcional, agiliza muito e evita muitos problemas. Pode confiar. Então, ouvindo isso, mais vale aquela máxima: quando faltar inteligência humana, vamos apelar para a artificial, que ela está aí para ser usada, explorada e bem aproveitada. Exatamente, exatamente. É claro que a gente tem que sempre tomar aquele cuidado com qualquer inteligência artificial de checar as fontes e tal, porque afinal de contas eles utilizam de tudo que está na rede. E a gente sabe que existe fake news na rede. Então é preciso sempre você ter uma confiabilidade. E aí, é claro que com a habilidade, nos seus prompts, como você falou, se você já pedir todas as fontes, da onde tirou tal, fica muito fácil e rápido você realizar essa verificação. Então, é uma maneira de você, cada vez que estiver fazendo essas interações, garantir também que todas as informações sejam fidedignas e que sejam verdadeiras. Então, quando a gente fala de ferramentas, né? A gente falou de gestão de processo, de criar esse processo. Quem está nos ouvindo falou assim: nossa, mas quanto trabalho! Eu vou ter esse trabalho todo de mapear, de desenhar, de entender. O que a Simone falou é muito simples. Por que é simples? Ninguém está dizendo que é fácil, a gente está dizendo que é simples. É simples porque você vai traduzir num livro, um manual, basicamente, o que você já faz na prática. E com isso, escrito de forma bem simplificada, você vai conseguir fazer com qualquer outro colaborador que entre para a sua empresa. Hoje pode ser só você no seu trabalho e está tudo bem. Mas se você já tem desenhado passo a passo, quando você tiver alguém com você, vai ser mais simples para você treinar. Que você vai pegar o manual, vai entregar e vai falar assim: olha, esse é o manual, você vai seguir essas etapas. Se você tiver dúvida, você me consulta. Você minimiza o seu trabalho. Então, começar um processo estruturado te dá a garantia da permanência, da efetividade e, mais do que tudo, da excelência e da qualidade que você tanto preza no seu trabalho. Porque imagina, eu tenho 23 anos de carreira. Imagina agora começar a treinar alguém para fazer igual a mim, pensar igual a mim. Isso demora e demanda muito tempo. E tempo é o que você tem de mais precioso. Dinheiro você ganha, você perde, mas treinar, preparar alguém para agir como você gostaria,
gasta-se muito tempo. E qual é o grande objetivo que a gente tem aqui? O grande objetivo é simplificar o processo para você. Porque uma vez que você cria esse processo, você instaura um manual. E aí, nesse manual, imagina assim, no final de semana, na casa de praia, o feriado está chegando, você está com os seus sobrinhos ou com a família jogando um jogo. E aí vocês ficam na dúvida da regra desse jogo. Como a gente vai consultar? O escritório precisa ter esse manual de regras para se consultar. Porque hoje você faz sozinho, amanhã você está delegando, depois de amanhã já tem mais pessoas na sua equipe. E aí, esse processo vai se perder certamente se não tiver uma linha para conduzir as pessoas nas etapas. Simone, a gente falou sobre um monte de coisa, mas para quem serve isso? Porque a gente explicou que tem procedimentos, que tem que construir esse manual, que tem questão de valores, formas de fazer, tem ferramentas que utilizam, foi o que a gente falou até agora, mas para quem serve essa questão? É para todo mundo. Quem tem um escritório pequeno, quem só é, como você falou, eu, o escritório, aquele que tem uma equipe, ele funciona bem para todo mundo. E ele não é só uma questão, né, burocrática, ele vai te trazer resultado, porque na hora que você, a gente como estrategista empresarial, qual é o nosso grande objetivo? Que você perca menos tempo em ações que não te agregam valor e que não te tragam dinheiro. Então, quanto menos você tiver tempo fazendo essas atividades, sobra mais tempo para você fazer o que tem que ser feito. Que você vai captar mais clientes, vai ganhar novos processos, você vai poder ter uma produtividade maior, para que você possa ter mais volume no seu escritório. Então, é realmente para todo mundo. Maravilha. Ouvir isso é até aqui na nossa live, eu estou vendo as pessoas que estão entrando e comentando, a gente tem médico, tem psicólogo. Então, se você está aqui, está nos vendo, quiser botar o que você faz, se quiser aproveitar a oportunidade, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. É um prazer para a gente. Esse canal é um canal exatamente para levar conhecimento, agregar valor que aluno, no termo mesmo, significa ser sem luz. Então, o nosso objetivo é iluminar a mente de pessoas que às vezes não sabem nem por onde começar e nem o que fazer. Infelizmente, eu falo isso como advogada. Quando a gente se forma, Simone, a gente aprende direito, a gente aprende a lei, a gente aprende como aplicar a lei, qual é a ideia do Estado, qual a hierarquia das leis. A gente aprende prazo para fazer as coisas, mas a gente não aprende nada ou quase nada de como transformar isso num negócio. E assim eu acredito que se a minha médica está aqui na live também, então eu acredito que ela também, fazendo medicina, não deve ter estudado como transformar a medicina num negócio. Eu tenho uma amiga psicóloga que está aqui também, e também talvez não tenha estudado como transformar a psicologia num negócio, porque a gente estuda lá 4, 5, 6, 7, 8 anos de faculdade, por exemplo. Mas não dá tempo de ensinar essa visão empreendedor. Não dá tempo para ensinar essa visão estratégica. Então a gente acaba dependendo ou saindo, vamos dizer assim, capenga, vamos dizer assim, né? A gente sai naquilo e a gente vai aprendendo como? Testando. E aí é tentativa e erro, vem frustração, a gente perde muito dinheiro, perde muito tempo, não consegue delegar, fica sobrecarregado. Enfim, a gente É está isso aqui para mesmo. simplificar, né, Simone? É isso. É isso, porque tem maneiras de fazer o que você gosta, porque na final de contas o médico gosta de ser médico, não gosta de ficar fazendo processos ali, burocráticos. Então é isso, a gente faz a vida de vocês ficarem mais fácil para que vocês trabalhem naquilo que vocês gostam e que é aquilo que se realiza, né? E é isso, esse é o grande objetivo. Maravilha. Depois de tudo isso, então a gente já entendeu que não é só o burocrático, né? Que tem a Não, parte burocrática, mas tem a parte da excelência e da qualidade que se perpetua a partir disso. Então, se não é o burocrático, além do burocrático, o que mais de resultado que pode quem aplica essa gestão de processos, quem cria esse manual, quem utiliza essas ferramentas, qual é o resultado esperado? A gente já está caminhando aí para o fim da nossa live. Então, eu queria ainda abusar de você, Simone, pela oportunidade. Não é todo dia que eu consigo ter você aqui comigo. Mas diga pra gente, qual é o resultado esperado quando a pessoa se predispõe a fazer todas essas etapas? e você vai conseguir tanto resultado financeiro quanto resultado de produtividade. E eles vão vir através do quê? De agilidade, de consistência, de linearidade.
você vai ter uma formação de uma imagem forte, né? De uma imagem de uma pessoa que não tem retrabalho. Você vai conseguir lembrar, né, através do mapeamento do processo, todas as melhores causas que você teve e trazer as melhores práticas do seu negócio todas as vezes que você estiver trabalhando, ou seja, aumentando o seu índice de sucesso de uma maneira extraordinária, porque você vai ter acesso sempre àquilo que foi o melhor resultado, a melhor prática, a melhor forma de atingir, né? E aí você se diferencia no mercado, porque você é aquele advogado que, com rapidez, eficiência, né, e linearidade, resolve o problema dos seus clientes. Então, não tem como perder né, nesse jogo. É um jogo do ganha-ganha. Todo mundo vai sair ganhando, tanto financeiramente quanto em produtividade. Tenho certeza disso. Isso sem falar da qualidade de vida. Porque aumenta a qualidade de vida para essa pessoa. A doutora Pamela até botou, consequentemente, qualidade de vida também. É exatamente isso. E por que qualidade de vida é tão importante? Gente, volto a dizer, dinheiro a gente ganha e a gente perde. Vida não. Então, você ter qualidade de vida, você ter liberdade, você ter a tranquilidade de viajar e saber que a sua equipe, que quem está lá vai tocar os processos da mesma forma que você faria, isso vai te dar a tranquilidade de desfrutar de momentos. E a gente está falando de qualidade de vida, de desfrutar de momentos bons, mas pode ser que uma doença te tire da operação. E aí, como é que vai ficar? Pode ser que uma situação qualquer que aconteça na sua vida te tire do dia a dia da tua rotina. E a vida é feita de surpresas. Mas para que o seu trabalho, o seu escritório, o seu consultório, seja lá o que você faça, não pare com você e continue, apesar de você precisa sim ter uma gestão eficiente dos seus processos, mapear eles, isso vai te dar economia de tempo, vai te dar excelência, vai te dar qualidade e mais do que tudo, agora como a Simone falou, também vai te dar retorno financeiro. Então, por que não fazer? Sabe? Às vezes o que te impede de fazer é não saber. Agora você já sabe que existe. Outras pessoas não fazem e não é porque não sabem, é porque acha que dá muito trabalho, não sabe como começar. Então, se você não sabe como começar, tem o Instagram da Simone aqui. A Simone vai estar à disposição, já estou colocando ela à disposição. Chamem ela no direct, ela vai poder te dizer se serve para você, como ela pode te ajudar. Eu tenho certeza que ela é de uma generosidade incrível. Assim, conseguiu espaço. No final de semana passada ela estava em São Paulo e aí volta correndo e faz não sei o quê. E eu falei, não, Simone, é online, a gente consegue dar um jeito, você não precisa nem estar aqui do meu lado. E é isso, o online te dá essa liberdade geográfica. Então, você quer aproveitar a liberdade geográfica? Você quer aproveitar que o seu trabalho continue com a mesma qualidade? Você quer garantir a excelência no que você faz? Crie uma gestão de processos. É a única forma de você perpetuar a forma como você faz. Porque a única coisa que te difere das outras pessoas não é o que você sabe, mas é como você faz. Com certeza. Hoje, profissionais são escolhidos exatamente por como ele faz. Ou quem me contrata, não me contrata porque eu sei direito, porque outros advogados também sabem. O que faz a diferença é como eu uso, como eu opero direito, como eu levo direito, como eu trago paz para o meu cliente. Então, é isso que vocês têm que saber. Entender que a gestão de processo está aí para te ajudar e pode transformar através de ferramentas e otimizar o seu tempo, gerando qualidade e excelência. Simone, é um prazer estar aqui. Eu ficaria horas e horas. Para mim é sempre muito prazeroso. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. E aí eu já vou abrir para você fazer as suas considerações finais. A gente, antes de terminar essa live, a gente vai fazer uma foto. Recomendo a quem quiser compartilhar, postar, marca a gente vai repostar. E vai ter brinde, Simone, para quem repostar essa foto? Vamos, né? Vamos fazer alguma coisa, né? Vamos? E aí, o que eu posso Bora. prometer para o pessoal? A gente vai disponibilizar um e-book para quem Vamos fazer repostar e esse marcar a book. gente? Combinado, então. Maravilha. Então, faça as suas considerações finais que depois a gente faz a foto. Então, eu queria deixar esse recado, que olhar para o seu negócio com carinho, mapear seus processos, olhar seus gargalos, ter a coragem de mexer nessa questão, olhar e falar, cara, eu posso fazer melhor todos os dias, é a chave do negócio. É a chave do negócio. Então,
Não acho que isso é burocrático, não acho. Você vai ver que o retorno é enorme. E a paz e a tranquilidade, até para fazer o seu trabalho, vai ser melhor, porque você vai ter a certeza que não está deixando nada para trás e está sendo eficiente e o melhor que você pode ser em cada uma das suas atividades. É fantástico. Então não é nenhum exagero dizer para o pessoal que a gente deve olhar para o nosso negócio como para um filho. Que a gente cuida, Exatamente. vê Não é exagero. pequenininho, cuida para crescer, cuida para se desenvolver. Quando está com algum problema, a gente corrige ou É isso. reorganiza e continua fazendo crescer, porque quando cresce, nos enche de orgulho. Esse, eu posso fazer essa analogia seguramente. Seguramente, seguramente. Ainda mais que eles vão viver muito mais que a gente, né? Então, Exatamente, isso é uma verdade. Simone, foi um prazer ter você aqui hoje. É sempre para mim muito uma satisfação enorme receber amigos. Eu gosto de trazer esse conteúdo para agregar para outros profissionais. E vamos fazer a nossa foto e espero que a vamos. gente Eu consiga repetir agradeço a isso mais oportunidade. vezes. É isso. Foi uma oportunidade incrível. Então, preparando, olhando para a foto e vamos lá. Espera aí que ainda não consegui. Está no suporte. Deixa eu chegar para cima um Conseguiu, pouquinho. não? Agora vai. Foi, foi. Obrigada, viu, Simone? Um beijo e até a Obrigada. próxima. Beijo. Até a próxima. Obrigada, Obrigada para Felipe. todo mundo que assistiu. Foi um prazer e fica sempre ligado que a gente sempre vai trazer alguma coisa para agregar conhecimento. Tchau, tchau. Tchau.